Beleza, pessoal? Podem todos abrir, então, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, então. O Asif, achou? Achou? Então, tu pode ler aí o versículo 1, porque hoje nós vamos estudar apenas o versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Amém? Quero pedir para o Davi fazer uma oração para nós, para a gente iniciar esse estudo. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado por mais esse dia, em sua presença. Agora nós vamos estar iniciando essa leitura, né? Aprendemos, agora vamos estudar um pouco. Pedimos a sua bênção especial, que seja de grande agrado em nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Então, para quem trouxe caderno e caneta, eu já vou começar compartilhando com vocês 5 motivos para estudar a carta de Tiago. Okay? Eu tenho um documento aqui, depois eu posso compartilhar no grupo também. Mas, ok, vamos estudar Tiago. Por quê? Eu vou dar para você 5 motivos da importância de estudar a carta de Tiago. Então, 5 motivos para estudar a carta de Tiago. Se você não escrever cada ponto completo aí, pode preencher mais ou menos com a ideia de cada ponto. E depois eu vou passar esse documento para vocês, tá bom? Então, primeiro motivo. Contém as instruções que ajudaram a igreja primitiva nos seus primeiros anos. Então, a carta de Tiago contém as instruções que ajudaram a igreja primitiva logo nos seus primeiros anos. Ok? Segundo motivo. Sabedoria prática. Com muitos paralelos entre o Sermão do Monte e o livro de Provérbios. Então, o segundo motivo é que a carta de Tiago traz uma sabedoria muito prática, com muitos paralelos entre o Sermão do Monte e o livro de Provérbios. Terceiro motivo, Tiago mostra uma continuidade da narrativa bíblica e não uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Ok? Então, Tiago, na sua carta, ele mostra uma continuidade da história da Bíblia, da narrativa da Bíblia. Não existe uma separação, não existe uma ruptura entre o Antigo e o Novo. É uma mesma história, é uma mesma narrativa, que vai crescendo, crescendo, crescendo e chega no seu propósito final. Quarto motivo, a carta quebra com a coisa que a gente imagina, que a fé é uma coisa abstrata, mas que ela se revela na prática, na vida hoje. A carta quebra com a coisa que a fé é uma coisa abstrata, mas que ela se revela sim, na prática, na vida hoje. E quinto motivo, a carta é endereçada a todos que se sentem fora de lugar, mas encontram um lar na família de Deus. Então a carta é endereçada, como nós lemos, às 12 tribos dispersas entre as nações. Então esse exercício que nós fizemos aqui, com esses pequenos papéis que se juntam, é como essas peças dispersas que, quando se unem, formam um quadro completo, né? Então, a todos aqueles que se sentem fora do lugar neste mundo, essa carta é endereçada. E seja um momento ou outro, cada um de nós já se sentiu assim em algum momento, não sabendo se está no lugar certo, não sabendo se faz parte da família certa, se está estudando o que deveria estudar, se está trabalhando onde deveria trabalhar. Então, todos nós, de alguma forma, já nos sentimos assim. Então, essa carta é endereçada para todos esses que encontram sim um lar e um propósito dentro da família de Deus.
ok? Então essa é uma introdução, não é ainda o conteúdo em si, apenas o primeiro versículo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre quem é esse Tiago, né? Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse autor da carta. Que Tiago nós estamos falando? Estão comigo? Okay. Alguma dúvida? Ok, vamos entender quem é esse Tiago, né? Talvez muitos conheçam aquela música Pedro, Tiago e João no barquinho, mas talvez você vai surpreender que não é sobre esse Tiago que nós estamos falando. Entender quem é esse Tiago influencia totalmente como nós vamos ler o restante da carta, né? E dos 4 homens com esse nome no Novo Testamento, apenas 2 são conhecidos, né, famosos, o suficiente para se identificarem de maneira tão simples. Tiagão. A pessoa que se identifica aqui, apenas como Tiago, ela sabia que todo mundo ia saber que Tiago estava falando, né? Porque ele era muito conhecido na igreja. Então, esses 2 que são possíveis Tiagos que escreveram a carta é o primeiro, Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, né? Que foi um dos 2 apóstolos originais, né? Existe sim o outro Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, que é aqui na série The Chosen, fala Tiagão, Tiaguinho, né? Mas esse outro Tiago, ele não é tão conhecido, ele não é tão falado, ele é apenas citado na Bíblia, então nos dá a entender que ele não é tão conhecido assim, ele é um dos 4 que é citados, né? E também tem outro Tiago, pai de Judas, não Judas Iscariotes, também é citado, mas também é apenas falado o nome dele e, enfim, logo não pode ser ele porque a forma como o autor se identifica é uma forma muito... Ele tem certeza que quem vai ouvir sabe quem é. O outro Tiago possível é o Tiago conhecido como o irmão do Senhor, ou seja, o irmão de Jesus, que foi líder da igreja primitiva de Jerusalém. E agora eu quero que vocês anotem aí 3 escrituras. Gálatas 1:19, Gálatas 1:19, Atos 15:13, Atos 15:13 e Atos 21:18. Atos 21:18. Gálatas 1:19, Gálatas 1:19, Atos 15:13, Atos 15:13 e Atos 21:18. Atos 21:18. Gálatas diz o seguinte, Paulo falando, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Atos 15:13 diz, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. É esse mesmo Tiago, irmão do Senhor. E Atos 21:18 diz, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. O Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que é o Tiago da música, Pedro, Tiago e João no barquinho, ele morreu numa data muito anterior a quando a carta foi escrita. Ele morreu em 44 depois de Cristo. Esse Tiago da música, Pedro, Tiago e João no barquinho, ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E é nos relatado a morte dele em Atos 12, 1-2. Então, a morte desse Tiago, que era irmão de João, filho de Zebedeu, é relatada em Atos 12, 1-2, tá? Que diz o seguinte, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Né? Então, nesse momento ele já morreu, ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por causa da fé em Cristo. Inclusive, o primeiro episódio de The Chosen, vocês que gostam muito de The Chosen, né? Vocês, não se incluem. Eu gosto também. Mas o primeiro episódio da segunda temporada inicia no encontro dos discípulos logo após a morte de Tiago. Tanto que daí João, o irmão dele, começa ali a perguntar para os outros discípulos contarem histórias, enfim, sobre Jesus, para ele começar a escrever o livro, o Evangelho de João.
Então, The Chosen, inclusive, aborda isso. Então, era impossível que esse Tiago tenha escrito essa carta de Tiago, porque, de acordo com a história, ela foi escrita por volta de 49 depois de Cristo. Então, essa carta que vamos estudar, ela foi escrita por volta de 49 depois de Cristo, né? Mais ou menos 5 anos depois da morte de Tiago, filho de Zebedeu. E, inclusive, a carta de Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. A carta de Tiago, esse Tiago, irmão do Senhor, é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Muito interessante. E então, o que tudo indica é que sim, Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, é o autor. Mas como assim irmão de Jesus? Vamos entender agora que Tiago era esse, que era irmão de Jesus. Ou talvez a gente possa falar meio irmão de Jesus. Porque ele era irmão de Jesus por parte de mãe, não por parte de pai, né? Então, anotem aí, Mateus 13, 55, Mateus 13, 55 e Marcos 15, 40. Marcos 15, 40. Okay? Em Mateus 13, 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, as pessoas estavam olhando para Jesus dizendo: mas esse não é o carpinteiro? A sua mãe é Maria, os seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. Ou seja, Jesus tinha irmãos que eram filhos de quem? Filhos gerados por José e Maria, após o nascimento de Jesus. O Evangelho nos relata que Jesus nasceu por um milagre, que Maria era virgem e concebeu do Espírito Santo, e Jesus nasceu. Então Jesus era filho de Deus, né? Gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram um casamento como qualquer outro. E eles tiveram filhos e filhas, e inclusive Tiago. Em Marcos 15, 40 diz: algumas mulheres estavam observando de longe, isso no momento da crucificação. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria. Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então, nós entendemos que Tiago provavelmente era o irmão mais novo. Ele era o caçula da família. Esse Tiago, irmão de Jesus. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história desse Tiago, irmão de Jesus. Próximo versículo, João 7,5. Em João 7,5 nos diz que esses irmãos de Jesus, durante o ministério terreno de Jesus, não criam nele. Foi um pouco o que a Duda falou. Durante o ministério de Jesus, que Jesus estava aqui antes da sua morte, ressurreição e ascensão, eles não criam que Jesus era o Messias. Talvez por conta de, meu irmãozinho ali que eu me criei junto, né? Eles não conseguiam ver que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Então, por todos os 33 anos de Jesus, eles não creram. Como diz, então, em João 7,5. Pois nem os seus irmãos criam nele. É o que diz nesse versículo. Então, lendo o restante da Bíblia, da Escritura, nós podemos deduzir, então, que Tiago se converteu depois de Jesus ser ressuscitado. Quando Jesus, já ressurreto, aparece para ele. E isso é relatado para nós também na Bíblia. Em 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. Que diz o seguinte: depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Então, provavelmente, essa foi a história. Jesus já ressurreto, já depois de morrer e ressuscitar, ele aparece para o seu irmão, para o seu meio-irmão, Tiago. E naquele momento, Tiago vê que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e ele passa a crer em Jesus como Messias, como Cristo. E no decorrer da leitura da Bíblia, do livro de Atos, principalmente, que a gente não vai ler todos os versículos, senão vai ser muito extenso, mas é muito falado sobre esse Tiago em Atos, principalmente, a gente vê que ele se tornou um líder muito importante. Ele se tornou um líder muito importante da igreja primitiva.
Ele era muito conhecido. Muito conhecido. Inclusive, a sua boa reputação com todos, que ele manteve por toda a sua vida, lhe valeram, né? Ele ficou conhecido como Tiago o Justo. Podem notar isso também, que ele ficou conhecido como Tiago o Justo. E sobre a sua morte, nós temos o relato do historiador Joséfo, ok? E a sua morte não é relatada na Bíblia, mas nós temos esse relato do historiador Joséfo, que nos conta que ele também foi martirizado por apedrejamento, sob ordem do sumo sacerdote Anás II, no ano de 62 depois de Cristo. E bastante informação. Mas enfim, ele foi martirizado também no ano 62 depois de Cristo por apedrejamento. Assim ele morreu, mas a sua história, o seu legado foi nos deixado nesta carta. Essa sabedoria cristã, bíblica, prática, nos foi deixada nessa carta. O nome de Tiago em grego, que é grego, é como é escrito no Novo Testamento, é Iacobos, né? O nome de Tiago, Iacobos. Se querem anotar aí, é I-A-K-O-B-O-S. Iacobos. Mas Tiago, como um bom judeu que ele era, né, criado como um judeu, criado na religião judaica, o nome dele originalmente era em hebraico, né? E o nome dele em hebraico é um pouco mais difícil que grego, vocês vão se surpreender, é Yaakov. Yaakov. Que é Y-A. E como que chama esse hífen, né? Não é hífen, o hífen é retinho. É o apóstrofe. Apóstrofe? Apóstrofo. Apóstrofo. Quase apóstolo. Não. É um risquinho assim, como se fosse uma vírgula em cima. É uma vírgula só que em cima. Apóstrofo. Eu fiz um hífen. É Y-A, apóstrofo, A de novo, K-O-V. Então, ok. Quase um apóstolo, né? Yaakov. E Yaakov é o nome em hebraico de Jacó. Jacó. Yaakov, né? Inclusive, eu até trouxe aqui, ó, eu trouxe para vocês não achar que eu tô blefando, tô mentindo para vocês, que eu não tô louco, né? Tem escrito isso na tua Bíblia? Ah, porque a tua Bíblia é a mesma que eu trouxe aqui. É a Bíblia judaica, né? Então aqui, ó, a carta de Yaakov. Carta de Tiago, né? E a história para como Yaakov chegou em Tiago é uma história muito longa, né? Inclusive Tiago em inglês é James. Então eu não faço ideia como que isso se tornou. É tenso. Então, como diz o versículo nessa Bíblia judaica, diz o seguinte: de Yaakov, escravo de Deus e do Senhor Yeshua, o Messias, para as 12 tribos na diáspora. Shalom. E diáspora, nós vamos entender daqui a pouquinho o que é diáspora. Então, Jacó. E daqui a pouquinho vocês vão ver como que é interessante que o nome dele seja Jacó. Isso é hebraico. Isto. Grego. Jacobus é grego, Yaakov hebraico, Jacó português, né? Então, é isso aí, pessoal. Como um líder tão influente na igreja primitiva, temos aqui em sua carta um verdadeiro legado de sabedoria cristã prática para todas as comunidades de seguidores de Jesus, espalhados por todo o mundo. O ensino de Tiago, como a gente falou já um pouquinho, tem duas influências principais, que é o Sermão do Monte e o livro de Provérbios no Antigo Testamento. Duas influências principais. Essa carta contém a sabedoria que ajudou a igreja primitiva nos seus primeiros anos. É o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Antes eles tinham somente o Antigo Testamento, né? O Tanakh, você não precisa escrever isso que eu nem sei soletrar, mas o Tanakh é como os judeus chamam o Antigo Testamento. E Tiago foi o primeiro a escrever um novo livro inspirado. Isso é maravilhoso. Olha só que lindo isso. Mais um livro inspirado para entrar na Bíblia Sagrada. Foi o primeiro. E foi Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu. Ok?
Então, como a gente falou no começo, durante a carta a gente vai ver nos estudos que Tiago ele rompe esse padrão de pensar que fé é algo apenas no campo das ideias, mas ele traz a fé para o campo da prática. Fé e obra não se divide, né? Porque a fé sem obras é morta, assim como nós vamos ver daqui a pouquinho nos próximos estudos, que é uma frase que Tiago escreve na sua carta. Ok? Vamos para a parte 2. Ok? Na parte 2 do versículo, ele diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas principais nessa parte. Ele, falando isso, ele reafirma a divindade de Jesus. Ele reafirma a divindade de Jesus, como? O colocando na mesma posição de Deus. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E coloca Jesus na mesma posição, na mesma altura, no mesmo nível de autoridade que Deus. E, ao falar isto, ao chamar Jesus de Senhor e de Cristo, um pouco sobre o que falamos no começo, Tiago ele não faz uma separação do Antigo e do Novo Testamento. Porque Tiago mostra para nós que existe uma continuidade na história bíblica, não uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Tiago nos apresenta Jesus como o cumprimento da expectativa messiânica que os judeus tinham. Ele chama Jesus de o Cristo que é o Messias, né? Cristo em grego, novamente, e Messias em hebraico. Sempre nós temos isso na Bíblia, né? Então, Jesus é essa expectativa dos judeus do Messias, e Tiago nos afirma, sim, ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias, né? Aquilo que estava prometido nos profetas, em Moisés e nos Salmos e por todo o Antigo Testamento. E também ao chamar Jesus de Senhor, ele está confrontando o sistema romano do seu tempo, o sistema de Roma, porque para os romanos apenas César, apenas o imperador era o Senhor. Eles usavam essa palavra Senhor também para se referir a César. Então, Tiago está dizendo, Jesus é o Senhor. Jesus é o herdeiro legítimo do trono de seu pai Davi. Ele é filho de Davi, verdadeiro rei de Israel, de acordo com a promessa que Deus fez com Davi. Olha só quanta coisa tem nessa frase, Senhor Jesus Cristo. Isso era uma afronta ao sistema romano da sua época e também era uma comprovação da esperança e da expectativa messiânica que os judeus tinham. Senhor Jesus Cristo. Em segundo, que é muito interessante, é que se realmente esse Tiago era meio-irmão de Jesus, e ele passou grande parte da sua vida não crendo que Jesus era o Messias, isso que ele fala agora é muito bonito, porque ele se coloca como servo do Senhor Jesus Cristo. E servo também pode ser traduzido como escravo. Então, ele não usa nenhum outro adjetivo para se referir a si próprio. Ele poderia usar uma outra característica dele, olha, eu sou Tiago, irmão de Jesus, né? Para se colocar como um nível de autoridade maior, ou se colocar como um superior, ou ter algum privilégio. Não. Mas ele entende, por meio do que aprendeu com o próprio Jesus, que na família de Deus, o maior em autoridade não é aquele, né? A verdadeira autoridade não se dá quando estou acima dos outros, mas quando eu encontro o meu próprio lugar na família de Deus. Então ele se coloca como o servo do Senhor Jesus Cristo. Então isso nos ensina que a maneira de nós nos relacionarmos aqui entre nós, na família de Deus, não é pelas nossas distinções, não é pelas nossas diferenças, mas por aquilo que nós temos em comum, que é Cristo. Servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Parte 3. As 12 tribos dispersas entre as nações. Então, muito interessante, se nós lembrarmos então que Tiago é Yaakov, em hebraico, ou Jacó, se torna muito bonito, porque nós estamos lendo aqui, um relato de Jacó escrevendo as 12 tribos. E se a gente conhece a história da Bíblia, Jacó foi aquele que foi pai de todos esses meninos
Esses meninos que se tornaram depois as 12 tribos de Israel. Então a gente nem tinha planejado isso no começo, porque o nosso tema do ano é no passo dos meninos, né? E Jacó sendo o pai desses meninos. E é muito interessante que no final do livro de Gênesis, Jacó abençoa todos esses meninos. Nós vemos um relato de Jacó falando as 12 tribos, e novamente aqui nós vemos um reflexo de Jacó, falando novamente as 12 tribos que agora não estão mais na sua frente, agora não estão mais reunidas, mas estão dispersas. Agora esses meninos se espalharam, agora esses meninos estão por aí, né? E Jacó, mais uma vez, fala, como um pai falando para os seus filhos. Então é muito bonito ver essa característica. Então, na história do povo de Israel, essa dispersão entre as nações é chamada de diáspora, né? Diáspora judaica. Então, o que foi a diáspora judaica? A diáspora é o nome dado aos diversos momentos da história que Israel foi exilado da terra, que foi expulso da terra. Nós temos duas grandes diásporas, né? A primeira aconteceu no exílio da Babilônia. Tá? Eu sei que bastante informação, depois eu mando para vocês esse texto aqui, eu tenho que me apressar um pouquinho por causa do tempo. Foi a primeira diáspora por volta de 600 a.C., né? Então, os judeus passaram 70 anos, né, nesse exílio, e quando o imperador persa Ciro o Grande conquistou a Babilônia, ele deu um decreto que autorizou os judeus a voltarem para a terra, depois de 70 anos dessa primeira diáspora. Mas nem todos voltaram. Grande parte permaneceu em exílio, e como inclusive nós encontramos ali em Atos 2:5, na descida do Espírito Santo, que diz bem assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Porque desde a primeira diáspora, muitos judeus não voltaram, continuaram dispersos entre as nações. Então essa foi a primeira dispersão, a primeira diáspora dos judeus foi o exílio babilônico. Durou 70 anos e depois que o imperador Ciro persa conquistou a Babilônia, ele deu um decreto para os judeus voltarem, mas nem todos voltaram, como a gente viu e a gente leu em Atos 2:5, né? A segunda diáspora judaica aconteceu com o Império Romano, né? Inclusive teve, durante a história do Império Romano, sobre o povo judeu, incluiu 3 revoltas dos judeus. 3 revoltas dos judeus contra os romanos. Após cada uma das derrotas, muitos judeus eram deportados para as cidades do Império Romano, por todo o mundo, né? Tudo isso em torno da mesma época que muitos judeus, né, os primeiros crentes em Jesus, aceitavam o Evangelho de Cristo, né? Conhecidos como judeus messiânicos. Os judeus messiânicos são judeus que creem que Jesus é o Messias. E esses mesmos judeus messiânicos sofreram também muita perseguição nesse período do Império Romano, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, que também começaram a ser perseguidos, tanto por Roma e tanto pelos líderes, né, dos judeus, líderes judaicos por Roma e líderes judaicos, e eles tiveram que sair, fugir de Jerusalém, fugir da terra de Israel para poder sobreviver. Muitos morreram, mas muitos tiveram que fugir, porque os líderes de Israel, os líderes judaicos, consideravam esses discípulos, essa comunidade de Jesus como uma seita. Então eles perseguiam, matavam, e alguns conseguiram fugir, escapar, né? E assim foram dispersos pelo mundo. E no ano 70 depois de Cristo, muito conhecido esse ano 70, que foi quando houve a destruição completa de Jerusalém e do templo também dos judeus, e assim Israel ficou sem terra totalmente após essa destruição, e foram dispersos pelo mundo, e depois de 1878 anos, quase 2000 anos, que os judeus permaneceram dispersos entre as nações, eles retornaram em 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948. Por um decreto da ONU,
que foi influenciado principalmente pelo Holocausto, pelo que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, o sofrimento que eles passaram, né? A morte de cerca de 6 milhões de judeus, se não me engano. Então eles voltaram à Terra. E desde então, desde 1948, foi então oficializado o Estado de Israel. E hoje eles estão na Terra Prometida, mas não vamos entrar profundamente nesse assunto, mas ainda não é aquilo que Deus planejou para eles. Ainda eles não estão no perfeito plano de Deus. Mas ainda isso vai acontecer. Mas nesse momento eles estão na Terra. Mas mesmo assim, muitos ainda estão dispersos. Muitos ainda não são todos judeus que moram em Israel, né? Mas assim como os judeus, para a gente encerrar, assim como os judeus durante grande parte da sua história estiveram dispersos, longe uns dos outros, essas 12 tribos distantes umas das outras, assim todos nós muitas vezes nos sentimos deslocados de lugar. Assim todos nós nos sentimos fora de lugar. Parece que sem uma casa, sem um lugar, sem um lar, né? E todos aqueles que aceitam Jesus como Messias, todos aqueles que recebem o Espírito Santo e nascem novamente no reino dos céus, eles são como peregrinos, são como estrangeiros nesse mundo, né? Todos nós, quando saímos daqui, nós estamos como peregrinos, como estrangeiros, a caminho da nossa verdadeira pátria. E a lição que nós podemos ter aqui é que por sermos cidadãos de um reino que não é desse mundo, somos peregrinos, estrangeiros, estamos fora de lugar. E assim pode ser gerado em nós um senso de empatia com todos aqueles que também se sentem deslocados ou perdidos, de alguma forma. Os peregrinos do reino dos céus sentem empatia por aqueles que são rejeitados, esquecidos e que não são aceitos por conta de suas diferenças. Jesus oferece um lugar na mesa do Pai para todos esses que têm fome e sede de algo mais do que o mundo tem a oferecer. Então, esses peregrinos dispersos em todas as nações, este povo que foi incluído na família de Deus, este povo, essa comunidade de crentes em Jesus, o Messias, que foram incluídos na família de Deus, agora em todas as nações, esse corpo de Cristo espalhado, todos esses peregrinos, estrangeiros, têm essa empatia com um outro que também se sente fora do lugar, com um outro que também se sente que não pertence, que não encontra um lugar de pertencimento. Nós, como discípulos de Jesus, podemos dar um abraço nessa pessoa, podemos dar um lugar na mesa para essa pessoa. Jesus e os seus discípulos estão sempre dispostos a oferecer um lugar na mesa para alguém que está perdido, para alguém que está disperso, para alguém que não tem caminho, para alguém que não tem propósito, para alguém que não sabe para onde está indo, né? Jesus sempre tem um lugar na mesa para esse tipo de gente. Não para aqueles que se acham autossuficientes ou que já são bastante. Não, mas para aqueles que estão buscando algo a mais, para aqueles que têm uma sede de algo que nada nesse mundo pode saciar. Jesus oferece essa água. Jesus, esse homem judeu, esse Messias judeu, ele oferece uma água. E quem beber dessa água jamais terá sede novamente. Então, como servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nós amamos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E como peregrinos, nós anunciamos um reino que já é, mas ainda não. Nós vivemos nesse dia como se fosse o dia quando este judeu, Jesus, o Messias, governar o mundo. Então nós vivemos hoje debaixo do governo de Jesus, porque nós recebemos o governo de Cristo sobre nós. Nós recebemos o governo do Messias sobre nós. E vivemos assim, peregrinos, estrangeiros neste mundo, mas já praticando a cultura deste outro reino. Um reino que Jesus falou que não é deste mundo, mas este reino celestial que está vindo. E um dia Jesus voltará
e governará essa terra. E trará todos esses que foram dispersos, e se assentarão na sua mesa. A sua mesa, banquete divino. Ok, Onde isso é o que eu encontrei na internet sobre esse banquete. Muito bom. Vai chegar o dia onde todos nós, todos que foram dispersos, todos aqueles que talvez o mundo não dá importância, ou rejeita, ou ri, ou vão encontrar o lugar do banquete. Sem Lugar na ajuda da mesa, Siri. sem ajuda da Siri. Amém, pessoal?